Se você se lembra bem, o último episódio terminou quando Sung foi pego no flagra pela caçadora Cha, bem quando ele ia cutucar o boss da dungeon. Ela pergunta o que ele fazia ali. Ele respira aliviado que ela não conseguiu perceber a sua intenção de atacar o boss. E aí ele diz que acabou se perdendo. Então a caçadora Cha diz que era para ele se afastar dali porque era a sala do boss. Ela pensou ter visto uma arma na mão de Sung, mas ele rapidamente mandou suas adagas para o seu inventário antes que ela percebesse. Agora, enquanto o Sung vai mandando suas adagas para o seu inventário infinito, você podia já ir me mandando aquele joinha, né? E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do Solo Leveling, também já se inscreva aqui no canal e vem comigo para você saber todas as novidades. E mais uma vez, a senhorita Cha pede que ele saia logo dali, porque caso o boss despertasse, muitas pessoas poderiam morrer. Então ele pede desculpas e passa por ela. Na hora que ele passa por ela, ela olha surpresa e pede que ele espere um pouco. E do nada, ela começa a cheirar ele. Então ela pensa que ele não tem nenhum mau cheiro. Ela pergunta se Sung é mesmo um caçador e vê no seu crachá que ele é um rank E. Aí ela diz que não é nada e pede para ele tomar cuidado, que a dungeon é imensa. Depois que o Sung sai, ela ainda fica pensando, ele não fedia e que talvez fosse pelo seu rank baixo, que na verdade ele era o contrário. Além dele não feder, ele tinha um bom cheiro. Quando o Sung volta para a equipe de mineradores, um cara diz que o Sung teve sorte, porque é raro alguém conseguir falar com a caçadora Cha. Ela estava patrulhando porque estava preocupada com o boss. Sung entende porque todos os mineradores ficavam tão tranquilos e despreocupados, já que eles nunca viram ou sentiram os poderes que emanam daqueles chefes. E também é compreensível porque que os membros da equipe de ataque sempre ficam tão ansiosos quando entram numa dungeon, já que sabem e sentem o quão poderosos e o quão assustadores são esses chefes das dungeons. Outro minerador diz que a caçadora Cha tem uma habilidade característica única dela de sentir um certo odor dos caçadores. Por isso, ela cobre o nariz com um lenço. Ela não consegue respirar direito perto dos caçadores. E aí o Sung pensa então foi por isso que ela pergunta se ele era um caçador. Então ele lembra do Baruka também dizendo que ele tinha uma voz na cabeça que mandava matar todos os humanos, mas essa voz não falava nada na presença do Sung. Ele pensa que eram coisas parecidas então, não ter cheiro como os outros caçadores e sem vozes mandando os monstros matarem. Ele então pensa, é porque eu sou um jogador. Mas o que é um jogador? Já no fim do dia, ele recebe o seu salário pelo serviço e os caras o elogiam demais, porque ele trabalhava como uma escavadeira e adiantou o serviço em 2 horas. E aí o chefe dos mineradores convida Sung para trabalhar com ele. E cara, o Sung é um CLT tão proativo que em 2 dias ele recebeu 3 ofertas de emprego. Foram as ofertas do Bai, que é da Guilda dos Tigres Brancos, e a oferta do Choi Jong-in, que é da Guilda Hunters. E agora mais essa oferta de emprego dos mineradores. Ele agradece e diz que já tem outro trabalho para fazer. O chefe pergunta se amanhã ele gostaria de ir de novo. Então Sung se lembra que ainda faltam 2 dias para ele ser reavaliado. Então o cara diz que amanhã teria outra raid de rank A para minerar, mas que seria com o grupo B. Ele diz que a Guilda Hunters se divide em 2 grupos para fechar os portais de rank A. E a Guilda Hunters provavelmente é a única da Coreia que consegue dividir suas forças para fechar essas raids de rank alto. Sung então aceita na hora, e o chefe diz que vai pedir para dobrarem o salário do Sung, já que ele trabalha por 5, né? Aqui trocamos de cena. Vamos para a cena do Jin-Woo conversando com uma prima dele. Ele diz que seu pai aceitou sua proposta, mas que ele precisa da ajuda do Jin-Woo. Mas já faz uma semana que o Sung não atendia o telefone. Aí de repente eles ligam para o Sung e ele atende. E o Jin-Woo marca de conversar com ele no próximo dia à noite. Trocamos de cena de novo e vamos para a caçadora Cha em sua cobertura. Ela liga para alguém e pede para essa pessoa conseguir informações sobre o Sung Jin-Woo, que estava na equipe de mineração. E aqui acaba o primeiro capítulo que vai ser adaptado no próximo episódio do anime. O informante tentou conseguir essas informações, mas a associação de caçadores colocou uma trava em seus arquivos. Para um caçador de rank baixo, isso seria algo bem incomum de acontecer. O nível de segurança dos arquivos do Sung eram altíssimos, e seu histórico era ultra secreto. A caçadora Cha ficou surpresa ao saber
saber disso, porém a sua intuição estava correta, algo está acontecendo. Ela ainda pensa em Jin-Woo e se perguntava o porquê dele ser diferente dos outros caçadores. Ele é a primeira pessoa que tinha um cheiro agradável. Enquanto isso, Sung chega ao seu segundo dia de trabalho como minerador. Ele fica surpreso, todos ali estavam empolgados em vê-lo. Sung então se lembra de seus antigos amigos, os caçadores de rank baixo que participaram da dungeon do covil duplo com ele. Aquela sensação de ter bons amigos de trabalho deixava Sung feliz. E de repente chega um caçador que lidera o time de ataque. Ele conversa com o grupo de mineração para saber se algum deles poderia ajudar na dungeon. O escudeiro do time faltou ao trabalho e eles precisavam de alguém para carregar os equipamentos enquanto eles lutavam contra os monstros do portal. Os caçadores que fazem parte do time de mineração e coleta possuem um rank muito baixo, e por isso eles ficam com medo de serem mortos enquanto ajudam o time de ataque. Afinal, aquele é um portal de rank A cheio de monstros poderosos. O caçador insiste em perguntar se algum deles queria se juntar à força de ataque. A recompensa seria muito boa, mas o chefe do time de mineração então explica que eles hesitariam mesmo se fosse uma dungeon de rank B. Mas de repente, alguém ergue a mão e esse alguém era Song Jin-Woo. Todos os outros mineradores ficaram surpresos. Eles estavam preocupados com a segurança de Sung, afinal ele era de rank E. Alguém jovem e com um futuro brilhante como ele não deveria arriscar sua vida assim. Sung responde que ficaria bem. E em pensamentos ele dizia: mesmo que eu vá apenas carregar os equipamentos deles, ver os caçadores de alto nível explorando uma dungeon vai me ensinar muita coisa. Alguns mineradores acreditavam que Sung se voluntariou sem saber dos riscos que corria. Sung estava surpreso com o tamanho do portal de rank A. Aquele era ainda maior do que o anterior. Kiron diz que apesar do tamanho, a energia mágica emanada desse portal era menor do que a do anterior. Se fosse um portal perigoso demais, o grupo B da Guilda Hunters não seria escalado para cuidar dele. Sung observa os membros do grupo B. Tirando os caçadores de rank S que fazem parte do grupo A, os dois grupos teriam a mesma força de ataque. No grupo B, existem 11 caçadores de rank A e 6 de rank B. O grupo de ataque finalmente entra no portal. E em pensamento, Sung chega à conclusão de que esse portal realmente tinha uma energia menor do que a do anterior. Mas algo o dizia o contrário. Ele tinha uma sensação sinistra parecida com a que sentiu ao entrar no portal vermelho. Sung estava nervoso, mas acreditava que podia relaxar e confiar no grupo de ataque. De repente, os caçadores sentem algo. Eles rapidamente entram em formação. Sung fica surpreso. Eles se preparavam para o combate sem precisar de nenhum comando. Em meio à escuridão da dungeon, vemos alguns olhos vermelhos que avançam em direção do grupo de caçadores. Aqueles são chacais de dungeon. Eles tentam atacar o grupo, mas são facilmente derrotados pelos caçadores de ataque. Uma matilha de chacais avançavam para o ataque. Kyron estava surpreso com isso. Ele ainda está assustado e se perguntava o que esses chacais estavam fazendo em um portal de rank A. Sung não sabia o que isso significava. A caçadora que o acompanhava então revela: chacais são monstros de rank E. Eles são fracos demais para estarem naquele lugar. Os chacais são a base da cadeia alimentar. Em uma dungeon de alto nível, eles geralmente são caçados e devorados por monstros mais fortes. Mesmo lutando em grupo, eles não sobreviveriam naquele lugar. Sung então analisa um dos corpos e ele percebe que esses não são chacais comuns. Existia uma marca de coleira em todos eles. Alguém os domesticou. Então eles percebem que alguém manteve os chacais vivos de propósito. Eles estavam sendo usados como cães de caça. Jin-Woo chega à conclusão: naquele lugar existem monstros com inteligência. Qualquer que seja a espécie, monstros assim são extremamente perigosos. Talvez o mau pressentimento de Sung irá se tornar realidade. E logo após isso, vemos alguns monstros vermelhos saindo das sombras. Os verdadeiros inimigos estavam chegando. Sung fica atento, mas o líder Kyron começa a suar frio. Aqueles monstros que chegam até ali são orcs superiores. Todo o time de ataque fica surpreso. Eles se perguntam o que orcs superiores faziam neste lugar. Eles são grandes e muito poderosos. Os orcs superiores possuem uma cor vermelha e, além da sua força, eles utilizam armas e proteção em seus corpos. O nível do seu poder é realmente assustador. Um dos orcs então começa a gritar. Ele dispara uma lança na direção dos caçadores. O líder Kyron era o seu alvo nesse momento. O caçador de rank mais poderoso da Guilda Hunters utiliza seu escudo para se defender. Ele consegue desviar a trajetória da lança que acaba atingindo o teto da dungeon.
O escudo de Chiron foi completamente danificado. Esse era um item de defesa de alto nível, e isso indica que a força desses orcs era muito superior. O caçador Chiron é o líder dessa raid, e ele defende o primeiro ataque dos orcs superiores. Outro orc superior utiliza seu machado para atacar Chiron. O ataque dos orcs aos caçadores começa. Chiron mais uma vez consegue se defender, e os outros caçadores começam a batalha. Um dos tankers utiliza sua habilidade provocar para atrair os orcs, mas o inimigo apenas usa o escudo como um apoio. Ele salta por cima dos tankers e vai na direção dos magos. Um dos magos diz para seus companheiros: não se preocupem, eles não seriam derrotados tão facilmente. O mago que carrega a lanterna utiliza uma poderosa magia de fogo. As chamas alcançam o orc superior e também o atingem. Contudo, aquele monstro continua de pé. Outra maga utiliza seu poder para prender o corpo do monstro. Ela diz que conseguirá segurar o orc por apenas 5 segundos. O mago da lanterna diz que seria o suficiente. E ao erguer o seu artefato mágico, ele convoca uma magia: atendam ao meu chamado e derrotem meus inimigos. O mago então invoca um monstro do tipo guerreiro que tem o corpo completamente feito de chamas. Esse mago consegue fazer apenas 2 invocações dessas, e cada um deles tem a força de um caçador rank A. O monstro de chamas combate o orc. O mago das chamas também não conseguiria utilizar outra magia após fazer essa invocação. Essa era sua carta na manga. E quando suas invocações se machucam, sua mana acaba sendo consumida por isso. Ele invoca apenas um monstro de fogo para que pudesse ter reserva de mana. Enquanto isso, os orcs conseguem ferir os caçadores de ataque. Os healers faziam seu trabalho curando os guerreiros. Eles pedem para que os tankers protejam a retaguarda, mas isso era quase impossível, já que o provocar não estava funcionando. As habilidades dos tankers estavam sendo ricocheteadas. Os caçadores estavam sendo derrotados pelos orcs. Eles não conseguiam confrontar inimigos tão poderosos. O líder Chiron grita para que seus aliados fiquem atentos. Eles estão em menor número e por isso não poderiam ser cercados. Ele pede para o grupo se dividir em 3. Mesmo que aquele seja um portal de rank A, eles não esperavam um ataque de 20 orcs superiores. Quando a energia do portal foi medida, não parecia que teria algo desse nível. Orcs superiores não são orcs comuns. Eles estão entre os mais fortes dos orcs. Cada um deles consegue se igualar a um caçador de rank A. Naquela batalha são 22 orcs enfrentando 17 caçadores. Os caçadores de rank B que estão no grupo não conseguem lutar contra eles, mas os caçadores de rank A ainda eram mais fortes que os inimigos. Porém, se os caçadores de rank B forem mortos, o grupo ficaria em desvantagem. Apesar disso, eles não tinham escolha, e sacrifícios seriam inevitáveis. Chiron estava sem saber o que fazer. Ele apenas pede que seus amigos não morram. Nesse momento, um dos caçadores de rank B tem seu braço cortado por um orc. Uma das magas toma a frente e pede para o caçador de rank B recuar. Ela ativa sua magia poderosa, invocando um monstro feito de tentáculos que consegue conter o inimigo. Enquanto isso, uma healer começa a curar o caçador de rank B. O braço desse caçador é completamente regenerado, mas ao olhar para o lado, a healer percebe que o orc se soltou. Ele havia devorado o monstro dos tentáculos. A maga fica surpresa ao ver que aquele orc ainda estava vivo e sem poder se defender. A healer apenas espera o golpe fatal, mas de repente percebemos que a mochila com os equipamentos estava em um canto da dungeon. Sun Jiwoo utiliza o seu modo furtivo. Ele fica invisível e ataca o orc superior. A healer abre seus olhos e vê aquele monstro flutuando na sua frente, parecendo que estava sendo estrangulado. E nesse momento, o orc é rasgado ao meio, bem diante dos seus olhos. A healer se pergunta o que aconteceu. Ela está extremamente assustada. Aquele orc simplesmente foi despedaçado na sua frente. Enquanto isso, Chiron partia um dos orcs ao meio. O caçador de rank A também possuía boas habilidades de batalha, porém ele percebe que isso não era normal. De algum jeito, a luta contra os orcs de repente ficou muito mais fácil. Vemos os outros caçadores do grupo, de alguma forma, eles agora estavam conseguindo derrotar os orcs. O resultado da batalha finalmente estava mudando, e nós percebemos que tudo isso foi graças ao Jinwoo, que conseguiu machucar a maioria daqueles orcs e ainda assim sem quase nenhum dos magos perceberem. Sun Jinwoo estava fazendo pequenos cortes no corpo dos orcs. Seus tornozelos, braços e costelas estavam sendo alvo de Sun, com seu modo furtivo ativado.
ele consegue ficar invisível e assim os demais caçadores não poderiam vê-lo. Além disso, sabemos que Sung possui uma adaga envenenada e com o efeito de seus tacos, ele também pode aumentar o sangramento dos orcs. Sung deseja enfraquecer os inimigos o máximo que conseguir sem que ninguém perceba. Porém, notamos que alguns orcs perceberam o que estava acontecendo. Como seria problemático se eles começassem a procurar o inimigo invisível, Sung acha melhor acabar com esses orcs. Com sua adaga, ele perfura a garganta de um deles e de repente, uma das caçadoras consegue abrir um buraco no corpo desse orc. Sendo assim, a presença de Jinwoo não foi notada. Porém, o sangue desse orc espirrou em sua mão. Os caçadores ali presentes são a elite da guilda Hunters, mas mesmo assim Sung precisou agir. Os orcs superiores não são monstros fáceis de lidar. A caçadora Healer quase morreu. Sung não poderia simplesmente ficar parado olhando. Ele então continua ferindo o corpo dos orcs e de repente ele sobe de nível. Jinwoo então percebe que apenas dando assistência para outros membros do grupo, ele também poderia evoluir. Porém, se ele tivesse matado todos os orcs sozinho, com certeza seu nível subiria ainda mais. Mas como a guilda Hunters gastou muito dinheiro para conseguir os direitos daquela dungeon, ele decide não interferir. Isso é o melhor que ele poderia fazer. A batalha contra os orcs finalmente se encerra. Os caçadores estavam surpresos. Eles venceram. Tahon estava preocupado se algum de seus aliados se machucou. Enquanto eles estivessem respirando, os healers poderiam curar os seus ferimentos. Eles tinham sorte porque ninguém tinha morrido na batalha. E nesse momento percebemos que Sung, apesar de ser um escudeiro de rank E, diferente dos outros, estava completamente ileso. Uma das magas observava Jinwoo e em seus pensamentos ela dizia: aquele escudeiro, ele deve achar que todos os membros do nosso grupo de ataque são idiotas. Não tem como poderes furtivos passarem despercebidos. A healer, que foi salva por Sung, relata algo para Taeho. Ela diz o que aconteceu quando foi quase morta por um orc superior. O monstro começou a flutuar e foi rasgado ao meio. Hinton acredita que alguém secretamente usou magia para isso. E ele pergunta se foi a maga Gina quem fez isso. Mas ela responde que não conseguiria fazer algo assim. Com seus poderes, ela mal conseguiu parar os movimentos dos orcs com magia de telecinese. E ninguém do grupo era capaz de utilizar maldições. Aquele grupo é focado em poder de fogo. E por isso não tinha nenhum caçador do tipo assassino ali. A maga que percebeu Jinwoo diz que a sua amiga estava certa. Se tiver alguém que consegue fazer isso, ele com certeza seria de fora do grupo. Sung tenta disfarçar, mas a maga imagina que ele deve ter um motivo para esconder o seu real poder. E por isso não revela nada sobre Jinwoo. Os orcs superiores com certeza estavam estranhos no final daquela luta, mas isso foi suficiente para derrotarem eles sem problema algum. O caçador que utiliza espadas pergunta para o líder Kyron se eles iriam continuar na dungeon. Os caçadores de rank B acreditam que isso pode ser muito perigoso. Eles não estavam muito longe da entrada e já tiveram que lutar contra inimigos poderosos, por isso mais à frente deveria ter algo ainda mais poderoso. Um dos tankers pega no ombro de Kyron e dizia: agora que sabemos que tem orcs superiores nessa dungeon, seria perigoso demais continuarmos sem o mestre ou a vice-líder. E por enquanto seria melhor recuar. Vamos precisar de mais 2 healers e 3 magos habilidosos que podem ativar magias em áreas, para assim continuar. Sei que é a primeira vez que você está liderando o grupo e isso é frustrante, mas vamos voltar. Kyron pensa que se ele conseguisse fechar aquele portal, com certeza seria colocado como líder oficial deste grupo. Outra chance como aquela pode não acontecer novamente. Sung observava essa situação. Ele entende que isso não deveria ser fácil para Kyron. Qualquer um estaria tentado a continuar e terminar a dungeon, mas se Kyron fosse um líder que se importa, ele fará a escolha certa. Nesse momento, o jovem Kyron anuncia que eles iriam recuar por enquanto. Os caçadores de rank B ficam aliviados. Eles agora estão a salvo. O grupo então começa a voltar para o início da dungeon. Porém, ao chegarem ao portal, Tahon grita que todos parem. Os caçadores de rank A estavam assustados. Mas o que seria aquilo? Uma magia de barreira foi criada no portal. Essa era uma magia de alto nível. Eles não vão conseguir retornar para o mundo humano. Os caçadores se perguntam por que o caminho de volta foi bloqueado. Kyron pergunta se a maga poderia quebrar essa magia. Ela disse que irá dar um jeito. O importante é que tem alguma coisa nessa dungeon que consegue usar habilidades de alto nível. Voltar era a escolha correta. Não será possível terminar essa dungeon com o grupo atual. E enquanto a maga concentra sua magia, ela sente algo sinistro. Sung e os demais caçadores poderosos também sentem aquela mana poderosa. Esse era o boss da dungeon. Ele despertou. A maga diz
que eles precisavam se apressar. Ela e sua amiga então começam a conjurar suas magias para quebrar a barreira. O Mago das Chamas também estava tentando fazer o mesmo, porém diz que aquele encantamento não será fácil de quebrar. Tsung então diz que a onda mágica emitida pelo boss é tão densa que até mesmo os caçadores que não conseguem sentir a energia mágica foram afetados. Esse poder é de uma escala totalmente diferente. Ele se pergunta por que não conseguiram sentir uma energia mágica tão poderosa quando estavam fora do portal. Será que esse boss consegue esconder sua energia? De repente percebemos que os 3 magos do grupo que tentavam quebrar a barreira começam a sangrar pelos olhos. O sangue também escorria do seu nariz e boca. Eles começam a sofrer um tipo de hemorragia, caem no chão. Esse era o poder de maldições. Elas estavam afetando os magos e eles precisam utilizar magias divinas para salvá-los. Mas de repente o líder Chiron olha para trás em meio às sombras e vemos dezenas de olhos vermelhos e brilhantes. Chiron começa a suar frio. Os orcs superiores estavam ali. Os superiores cercaram Sun Jinwoo e os caçadores da Guilda Hunter. O portal para voltar para o mundo humano estava bloqueado com magia e os orcs à frente estavam fortemente armados. Eles poderiam destruir facilmente os caçadores. Um dos orcs se aproxima de Chiron e ele fica frente a frente do caçador de rank A. Os outros caçadores queriam avançar, mas Chiron os detém. Se eles lutarem agora, serão mortos. Com certeza eles conseguiriam sobreviver apenas se Chou Jong-in ou se Sha Rain estivessem ali. O orc então começa a gritar algumas palavras estranhas na frente de Chiron, mas de repente a cor de seus olhos muda. Parecia que ele estava sendo possuído. E nesse momento o orc começa a falar a língua humana. Ele dizia: "Humanos, eu sou Khal Gargan e gostaria de me encontrar com vocês." Os caçadores estavam surpresos. Um orc falou a língua humana, mas a maga explica que ele era apenas uma marionete, estava sendo controlado por alguém. Chiron pergunta se aquela barreira foi criada por Khal Gargan. O orc responde que sim. "Eu sou o grande e poderoso xamã dos orcs. A minha magia não pode ser desfeita por meros humanos." Chiron pergunta se naquela dungeon existia alguém mais poderoso. O xamã responde: "Quem ousaria me desafiar? Escolham, morram pelas mãos dos meus soldados ou acompanhem eles." Chiron fica com medo, porém ele decide seguir os orcs. Os outros caçadores ficam surpresos. Eles acreditam que isso era uma armadilha. O orc diz para eles seguirem. Tsung acredita que Chiron irá tentar negociar com o boss para que eles possam retornar a salvo, e Ron não tinha escolha. Ele terá que apostar nesse momento. Ele revela para Tsung que os caçadores irão fazer um ataque surpresa ao boss. Mesmo que eles não tenham sucesso em matá-lo, o boss certamente não deverá conseguir manter a barreira quando eles chamarem a atenção do inimigo. Tsung deve fugir e chamar o grupo principal da Guilda Hunter. Jinwoo revela que até que o grupo principal chegue, certamente os caçadores do grupo B irão morrer. O líder Chiron apenas responde: seu principal objetivo é fechar aquele portal. É para isso que eles recebem tanto dinheiro. A Healer pede para Tsung entregar uma mensagem para sua família, se ele conseguir escapar. Os caçadores da Guilda Hunters vão fazer o que sempre fizeram, porém essa luta não é responsabilidade de Jinwoo, por isso ele deve continuar vivo. Tsung pega a mensagem, mas diz que não será preciso entregá-la. Jinwoo conseguia sentir a energia mágica do boss. Se ele tem esse nível de energia, tudo ainda poderia acontecer. Enquanto isso, no mundo humano, vemos a caçadora Rain. Ela estava em frente ao portal de rank A, procurava pelo misterioso Sun Jinwoo. Ela se pergunta se ele havia saído do grupo de mineração. O chefe dos mineradores cumprimenta a caçadora. Ela pergunta sobre Jinwoo. O chefe então revela que ele entrou no portal junto com outros caçadores. Rain fica surpresa. Um caçador de rank E entrou em um portal de alto nível como escudeiro voluntário. Só vivemos uma vez. O que o Tsung teria na cabeça? Ela rapidamente muda de opinião. Ela se lembra de quando conheceu o Tsung no salão do boss, no portal anterior. Ele estava com uma arma em suas mãos. E isso não foi um engano. Ela acha essa história suspeita, por isso decide entrar no portal. Os mineradores perguntam se deveriam pedir reforço para a guilda. Ela responde que não, esse era um assunto pessoal. A caçadora nesse momento percebe que estava sem sua espada. Ela pede uma arma emprestada para os mineradores, mas eles tinham apenas equipamentos de mineração. Sendo assim, a caçadora leva consigo uma picareta encantada. Enquanto isso, os caçadores do time B chegam até o salão do boss. Lá vemos orcs superiores, ainda mais poderosos, fortemente armados. E o grande líder estava sentado em seu trono, ao lado de seus guardas mais poderosos. Ele dizia: "Bem-vindo, humanos." Os caçadores estavam assustados. O líder Kahun imaginava o perigo que seria
todos esses orcs superiores saindo daquele portal. No fim, eles devem tentar derrotar o boss. E aí, galera, o que vocês acharam? Será que esse grupo que está junto com o Song Jinwoo e mais a Caçadora Rain vão conseguir derrotar todos esses orcs? E ainda tem mais, o boss dessa dungeon, o Xamã dos Orcs, mais poderoso ainda. Como será que ele será derrotado? Ele será derrotado? Eles conseguirão completar essa dungeon? Comenta tudo isso aqui embaixo pra mim, galera. Adoraria saber a resposta de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me mandar aquele joinha que fortalece demais o canal. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades de Solo Leveling e outros animes, se inscreva também aqui no canal, faça parte da nossa família, ativa também o sininho e sempre que eu postar um vídeo novinho você vai ser notificado aí na sua casa e você vai saber que vai ter um vídeo novo aqui do canal. E olha só, tem mais um vídeo incrível aqui do canal que já está aparecendo aqui em cima, você pode assistir também e continuar acompanhando o canal, eu sei que você vai se divertir bastante. Por hoje é isso, pessoal, obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!